Boa noite a todos, todas e todes. Um problema gostoso de se ter para resolver. Precisamos de cadeira porque tem gente em pé. Que bom, sinal que estamos com um grupo bom aqui. Não é? Sejam todos bem-vindos. Eu vou compor a mesa enquanto a gente vai se organizando aí para o pessoal que ainda está em pé. Tudo bem? Convidamos o professor Robson Ferreira, coordenador de graduação e pós-graduação da Universidade Zumbi dos Palmares, representando o professor doutor José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, para compor a mesa. Doutora Carmen Dora, diretora da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Dr. Gil Clarindo, conselheiro de luta e combate ao racismo. Dr. Estevão Silva, presidente da ANAM, Associação Nacional da Advocacia Negra. Professor Ed Matos, coordenador do PROCON Racial da Universidade Zumbi dos Palmares. Dr. Otávio Dias, pesquisador e gestor, coordenador do Núcleo de Transparência e Gestão da Informação da Comissão de Política Criminal e Presidenciária Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil. Todos já estão acomodados? Tem cadeira livre aqui ainda deste lado. Hoje é um dia mais que especial para a Universidade Zumbi dos Palmares, pois hoje celebramos mais uma vitória, nesse dia tão especial, marcado pela celebração do Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial. Data comemorada anualmente em 21 de março, sendo instituída pela Organização das Nações Unidas, ONU, relembra a luta contra a segregação racial em 21 de março de 1960, quando a polícia abriu fogo e matou 69 manifestantes pacíficos em Champerville, África do Sul, que se opuseram às leis de passe ao apartheid. Então, nessa semana do dia 21 de março, relembrando essa luta, luta que continuamos até hoje, nós estamos aí com uma agenda que hoje vem discutir conosco a nova legislação de racismo, assinada em 11 de janeiro de 2023. Convidamos a todos para juntos entoarmos o hino nacional brasileiro. Gigante della propria naturezza, e delle sorti parli d'un colosso, il suo futuro si ne sa
acaba forte, verás que o filho Deus não foge à luta, que adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desses solas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Convidamos o professor Robson Ferreira, coordenador de graduação e pós-graduação da Universidade Zumbi dos Palmares, para a abertura desta solenidade. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. É uma alegria, uma honra, nesse momento de hoje, poder representar nosso magnífico reitor, doutor José Vicente. Quero aqui saudar os componentes da mesa. Faço na presença da doutora Carmen Dora, advogada, conselheira estadual da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Faço aqui a devida correção, não é? Quero cumprimentar doutor Otávio Dias, professor, pesquisador, e hoje palestrante, também compõe o Núcleo de Transparência e Gestão da Informação, da Comunicação, de Política Criminal e Penitenciária da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, não é? Período de 2022 a 2024. Seja bem-vindo, professor. O nosso queridíssimo Gil Marcos Clarindo é um grande amigo da casa, uma pessoa importantíssima, não como os outros também o são, mas o nosso querido Gil, assim como a professora doutora Carmen Dora, são os nossos mais velhos e merecem todo o nosso respeito e consideração, e hoje também vem aqui nos brindar com as suas falas importantes e com toda a trajetória de luta contra a discriminação racial e, lógico, colocar a nossa população negra no devido lugar que merece, não é? Lá no topo. Quero cumprimentar também o doutor Estevão Silva, um amigo de longas datas também, fico muito feliz, presidente da ANAM, Associação Nacional dos Advogados Negros, com quem eu tenho uma grande alegria de poder compartilhar momentos como este, e me sinto muito honrado de estar na vossa presença também. Quero saudar aqui Dr. Ed Matos, coordenador do nosso PROCON racial, primeiro PROCON racial do Brasil, que cuida de denúncias relacionadas à discriminação racial, de preconceito contra a população negra no estado de São Paulo e, por óbvio, eu poderia até ser mais ousado, né, dizer da América Latina, porque não há nenhum posto como este que aceita as reclamações especialmente ligadas à discriminação racial nas relações de consumo aqui na nossa cidade, no Brasil e na América Latina. Eu desconheço. E o professor Ed tem um diferencial, que isso vale como até luz para todos nós, os alunos do primeiro semestre, do segundo semestre do curso de Direito, de Segurança Privada, que estão chegando agora conosco, sejam bem-vindos, de Segurança da Informação, né? A galera está aí, sejam bem-vindos, mas o professor Ed é sempre bom a gente dizer, né, que é prata da casa, né? Doutor Ed, aluno da nossa universidade, advogado hoje, muito bem estabelecido na profissão, e hoje assume uma coordenação ligada a uma cadeira muito importante na nossa comunidade paulista. Então, fico muito feliz e honrado de poder participar com pessoas ilustres na noite de hoje.
Se nosso magnífico reitor estivesse aqui, ele ia fazer referência, assim como sempre ele faz na abertura das suas conferências, palestras, sempre no momento que ele tem a oportunidade de fazer uso do microfone, ele lembra daquele que nos emprestou o nome. Né? Quando nós entramos aqui, é uma placa imensa, né? Em todo lugar está espalhado, Universidade Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, como todos nós sabemos, né? Foi um guerreiro, escravo, conseguiu libertar milhares e milhares de seres humanos que viviam sobre a pressão, a opressão, a discriminação, o ódio. Mas ele venceu. E se ele venceu, graças a ele, nós estamos aqui. Então, eu queria, assim como o nosso reitor sempre faz, espero que ele não esteja por aqui, né? Então ele diz: boa noite, Zumbi dos Palmares. Boa noite, Zumbi dos Palmares. Doutora Carmen, e aí? Pode melhorar, né? Pode melhorar. Boa noite, Zumbi dos Palmares. Boa noite, Zumbi dos Palmares. É isso aí. Nota 10 para todo mundo e um café na Chile daqui a pouco, viu? Isso aí. Muito bom. Mas hoje é um dia especial, realmente. É um dia de reflexão. Na data de ontem, 21 de março, comemorado o dia de combate à discriminação racial. Nós sabemos que a luta, ela não se trava num único dia, numa única batalha, e nós estamos nessa trincheira. A Universidade Zumbi dos Palmares é a única universidade na América Latina que tem esse viés de trazer para os bancos universitários a população negra e, lógico, também todos os grupos que, de alguma forma, é discriminado na sociedade. Aqui, quando nós andamos pelos nossos campos, nós podemos perceber a importância que a universidade, já atingindo a sua maioridade, agora com 20 anos de idade, traz para a sociedade. Debates como o de hoje, debates como nós tivemos na manhã e na tarde de ontem, como teremos amanhã, é fruto de muita luta e principalmente de engajamento de toda a comunidade negra e de todos e todas, não é? Não só dos negros, mas também dos não negros. É importante a gente lembrar que todos nós devemos lutar contra a discriminação racial, contra a discriminação de gênero, contra a discriminação religiosa. Temos que lembrar também que na data de ontem foi comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. E me sinto muito feliz de ter duas datas importantes. Primeiro, na luta do combate a toda forma de discriminação racial, mas também com relação à luta, não é? Das pessoas com deficiência física. Tenho uma filha de 7 anos, tem síndrome de Down, e nós sabemos como a sociedade trata as pessoas, não é? Quando pelo olhar, de forma discriminatória, os acessos são limitados. E a nossa luta, ela é justamente nesse sentido, de escancarar as portas e nós, negros, não negros, deficientes, LGBTQIA+, podemos estar nos lugares onde nós mesmos determinarmos. Então, com essas palavras, eu já quero agradecer a oportunidade. Enisete, é sempre importante também dizer que a professora Enisete, né, organizou, e aqui eu quero parabenizá-la por toda a organização dessa semana. Quero agradecer demais a todos os nossos colaboradores, os nossos alunos, nossos professores que aqui estão. O professor Terra está ali sentadinho, né? O professor Tercinalo também está por aí. E dar por aberto os trabalhos da noite de hoje. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Robson e convidamos a doutora Carmen Dora, diretora da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, para proferir sua fala. Boa noite. Vocês compõem a resistência positiva em movimento.
porque vocês são as pessoas, nós somos as pessoas que fazemos a diferença. Nós somos as pessoas que queremos uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária. Nossa conversa de hoje é sobre a nova lei do racismo. E eu fiz aqui um resumo do que essa lei propõe para ficar mais fácil a nossa conversa. Nós temos outros instrumentos legais, a Lei 7.716 de 89 e a 14.187 de 2010. Esta 14.187 de 2010, quem implementa é a Secretaria da Justiça. E ela diz, se alguém for vítima de discriminação racial, e desde que ela saiba quem é o agressor, basta fazer uma representação na Secretaria da Justiça, que vai instaurar um processo administrativo, e essa pessoa vai responder por isso. Mas as pessoas falam assim, mas isso não acontece nada, não dá em nada. Não, não é que não acontece, é que a pessoa que faz a denúncia, às vezes faz de forma deficiente. Se não sabe direito quem foi que praticou o racismo, o endereço, como que nós vamos notificar? Como que nós vamos falar? Então, é muito importante que a gente saiba quem praticou essa discriminação e, independente do processo na Secretaria da Justiça, isso não impede que haja também um processo na esfera penal e na esfera civil. Na esfera penal, dependendo da gravidade do que foi praticado, pode haver pena restritiva da liberdade. E no civil, são as indenizações compensatórias. Então, ao contrário do que se diz, que seria um enriquecimento ilícito, eu não vejo assim. Eu vejo que o agressor somente toma consciência da nocividade do que ele fez quando ele tem que pôr a mão no bolso. Se ele sofre uma condenação por racismo, que o juiz arbitra aí uma multa ou um valor de R$500 mil, ele vai falar, nossa, é muito para o meu bolso. Mas se o juiz arbitrar uma indenização de 10 mil, ele diz assim, mas só isso, e continua fazendo de novo. Então, eu não concordo com o entendimento do judiciário que essas indenizações provocariam um enriquecimento ilícito. Eu acho que elas devem ser altas e bem altas, que é a forma de correção, porque a lei funciona como, ela tem caráter coercitivo, ou seja, uma coisa coercitiva é assim, A é igual a B, e não dá para você discutir que não é. Isso é ser coercitivo. Então a lei diz, a prática do racismo é crime, então é crime, e você não pode dar um jeitinho. Então a pessoa pratica ação discriminatória, e aí quando o judiciário é provocado para se manifestar, ela diz assim, poxa, tudo agora é mimimi, eu só estava brincando. Toda vez o agressor disse que estava brincando. Vocês podem acompanhar pelo noticiário, né, a forma como ridícula, como eles pretendem se livrar da condenação. Era brincadeira, era mimimi. Ah, na minha casa, a minha empregada é negra. Ah, sabe, meu pai é casado com uma mulher negra, minha mãe é casada com uma mulher negra. O meu bisavô era negro. Eu não sou racista, mas é. Então, essas brincadeiras, entre aspas, nunca deveriam ser feitas, porque elas atingem o eu, o ego, a alma, os sentimentos. Não tem valor. Mas eles são passíveis, não tem valor monetário. Mas eles são passíveis de indenização para amenizar um pouco aquela dor provocada. E para isso nós precisamos de leis. Por quê? Porque o homem, no seu sentido amplo, para a convivência em sociedade, precisa estar subordinado a leis. E o legislador, quando ele escreve, ele põe o mínimo, mas isso não impede que outras leis mais benéficas possam ser usadas para que haja uma igualdade mais real e não apenas formal. Então, a nossa Constituição Federal, logo na abertura, no preâmbulo, ela é taxativa. Os constituintes foram taxativos no sentido de que não se tolera nenhuma discriminação, nenhum preconceito, que todos são iguais. O nosso artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E o nosso artigo 11 do Código de Processo Civil fala do direito da personalidade.
E direito da personalidade é tudo que nos compõe, principalmente o nosso nome. Então, o nome é direito da personalidade. Na medida em que alguém chega e te trata de uma forma pejorativa, te chamando de macaco, gorila e outras coisas mais, ele está afrontando o seu direito da personalidade. E quando você diz, não me chama assim porque eu não gosto, e o cidadão continua, é crime. Se o cidadão não falar nada e achar graça também, ele está errado. Mas aí não dá para falar que foi crime, porque ele está brincando junto com o outro. Não se brinca com as questões discriminatórias. Então, eu fiz um breve resumo dessa lei 14.532, que entrou em vigor agora no dia 23 de janeiro, salvo engano, de 2023. E ela, me permitam que eu vou ler, porque foi um apanhado que eu fiz, bem curtinho, para se ter uma dimensão global do benefício dessa lei. Essa lei, recentemente promulgada, ela mostra-se como um mecanismo mais eficaz para punir ofensas discriminatórias com aumento da pena, sempre que tais ofensas ocorrerem no contexto de atividades esportivas ou artísticas, quando ocorrer racismo religioso ou recreativo e quando praticado por funcionário público. A lei anterior que nós tínhamos, a 7.716, ela falava no seu artigo 20, ela dava o tipo penal, mas ela não era assim tão específica. E nós podemos ver nos últimos tempos quanta agressividade tem acontecido no âmbito do esporte, no âmbito artístico, nas lojas de consumo, né? Às vezes até na rua. E a pessoa diz que não está fazendo nada. Quando, por exemplo, uma pessoa negra, uma mulher principalmente, né, com bolsa grande, entra num grande supermercado, loja de departamento, o que acontece? A segurança fica andando atrás dela. Então, na cabeça dele, aquela pessoa é uma potencial meliante. Eu tenho uma amiga, fica até engraçado, que ela disse assim, que estava tão cansada de entrar nas lojas e no supermercado, principalmente, o segurança andar atrás dela, que um dia ela pegou no braço do segurança e falou assim, bom, já que você quer andar atrás de mim, então agora vamos lá, você vai me mostrar onde estão as coisas. Quer dizer, ela assim, foi muito espirituosa, né? E não se pode julgar as pessoas pela aparência. E também não existe fundada uma suspeita assim, a polícia, né, quando prende. Não, eu achei que ele estava em atitude suspeita. Não existe atitude suspeita. Ou o cidadão está praticando um delito ou ele não está. Agora, você enquadra, eu achei que era. Não, não tem que achar. Se for jovem negro, nós já sabemos o que acontece e como acontece. Então, é por isso que nós temos que discutir essas leis, porque elas têm pouca visibilidade. E muitas vezes, o agente que está praticando a agressão, ele sabe que é crime, mas ele se esconde atrás do cargo que ele tem para dizer que está fazendo isso no estrito cumprimento do dever legal. Bom, essa norma altera a lei do crime racial, que é a 7.716, e o Código Penal, porque o Código Penal, no artigo 140, dava o tipo e falava da pena. Aumentou para 5 anos, antes era de 1 a 3 anos. E além de ter aumentado para 5 anos, a pessoa perde direito, por exemplo, se for num estádio de futebol, além dela ser enquadrada, dela ser condenada a pagar uma multa, ela ainda vai ficar suspensa por 3 anos do direito de frequentar o estádio. Se for numa loja, na rua, em qualquer outro âmbito, desde que o juiz dê a condenação, ele pode usar de outras leis mais favoráveis para aumentar a pena e para aplicar multa. Então, as nossas leis, elas são boas sim, elas são mal aplicadas. O preconceito e a discriminação das religiões afro-brasileiras também, porque cada um de vocês acredita num ser superior a quem vocês reverenciam e que nós, na nossa intimidade, chamamos de Deus ou que chamamos de Jesus. E ele não faz acepção de pessoas. E ele também não disse, você tem que seguir essa ou aquela religião. Ele diz, todas as religiões, que você tem que praticar o bem, que você tem que amar o seu próximo como você ama a si mesmo. E na realidade não é isso que acontece. E então, a pessoa, porque tem uma religião diferente da sua, porque pensa diferente de você, vai ser discriminado? Porque tem a cor da pele diferente, vai ser discriminado? Não. Que se Deus não discriminou, se o Constituinte não discriminou,
quem é o indivíduo para discriminar? Essa lei, então, com as mudanças proferidas, ela prevê uma pena de suspensão de direito em caso de racismo praticado no contexto de atividades esportivas, artísticas, e pena de reclusão. Reclusão, a pessoa fica presa. Quando fala detenção, ela não fica presa, ela pode cumprir liberdade, mas reclusão fica trancado lá, até 5 anos. Em conformidade com essa lei, essa lei injuriar alguém, porque antes, quando acontecia a questão da discriminação, você vai para a delegacia, o delegado autua como injúria. A injúria era mais leve do que o racismo e não dava pena de prisão, o racismo dava. Então, a autoridade, às vezes até por uma questão de preconceito também, né? Porque as nossas autoridades, a maioria delas não são negras. Então, elas não conseguem avaliar o que passa, o que sente uma pessoa negra. Então, autuar por injúria, pagar multa, tudo bem. Mas agora não é mais assim. Porque por essa lei aqui, a 14.532, a injúria foi equiparada ao racismo. E racismo é inafiançável e imprescritível. Imprescritível quer dizer, a qualquer tempo que você quiser acionar o judiciário, porque você foi discriminado, você pode. Mas você não pode esquecer de uma coisa, você tem que ter testemunha. Porque o juiz não estava lá. Ele não sabe como é que aconteceu. Você tem que mostrar para ele, aconteceu assim, assim, assim. Testemunha é quem tem conhecimento dos fatos. Não adianta você levar uma testemunha que fala assim, eu sou amiga do João, mas se ela é amiga do João e é muito amiga também, não pode. Por que não pode? Porque o amigo íntimo não tem isenção de ânimo. E é por isso que a lei fala que parente, que o amigo íntimo não pode ser testemunha. Então, a pena pode ser aumentada de 1/3 até 50% quando for constatada a prática do racismo. Além disso, essa lei é taxativa no sentido de que qualquer dos crimes que for cometido por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação em redes sociais, da rede mundial de computadores, ou de publicação em qualquer natureza, ou mesmo em qualquer dos crimes que for cometido no contexto das atividades esportivas e recreativas, também é passível de punição. Vejam quanta coisa está acontecendo na internet, as pessoas alegando que tem o direito de manifestação, o direito de expressão, fala o que quer, mas a pessoa que está falando, que está escrevendo, ela sabe o que está falando, o que está escrevendo, mas ela faz para ver se passa. Mas, felizmente, nós que somos a resistência positiva em movimentos, estamos ligados. E quando a coisa ultrapassa os limites do razoável, nós estamos lá para agir. E a cada vez que nós agimos, o judiciário age, porque o poder judiciário age por impulso. Ele não age assim, o juiz é uma coisa e ele fala assim, eu vou tomar providência. Não, ele não pode fazer isso. Nós é que temos que provocar. E principalmente nós, advogados. Tanto é importante a participação do advogado, que foi elevado à estatura constitucional, que o advogado é indispensável à administração da justiça. Está no artigo 133 da nossa Constituição Federal vigente. Então, esses crimes possuem agravantes e, assim, as penas podem ser aumentadas. E, nesse contexto, depois até recomendo que vocês entrem na internet e dê uma pesquisada para ler o contexto dessa lei. Ela é muito específica e muito objetiva. Agora, não dá mais para o juiz interpretar do jeito que ele quer e falar assim, não, foi um mero desconforto, foi uma mera indisposição. Não dá porque a lei fala especificamente o que é, como é e por que é. Então, o juiz é escravo da lei e da sua consciência, como nós dizemos. E então, ele tem que aplicar o texto da lei, e o texto da lei não tem exceção. Ele é objetivo. O racismo exclui, afeta a dor interior, exclui do mercado de trabalho, afeta a autoestima, julga pessoas de forma depreciativa. E, de forma geral, nenhuma pessoa vale mais que a outra. O que falta é a igualdade de oportunidade. E, como dizia Martin Luther King, a lei não pode fazer com que a pessoa me ame, mas pode fazer com que ela não me elimine. E é por causa desse entendimento também, que eu vejo que essa lei vem muito oportunamente, nesse momento em que nós enfrentamos tantas discriminações, tantas violências,
tantas exclusões. Você ser excluído do mercado de trabalho, do atendimento à saúde, do lazer por conta da cor da pele é muito grave. E só pode dimensionar a profundidade dessa dor quem passa por ela. O juiz vê o que está escrito no papel. E no papel a pessoa põe o que ela quiser colocar. Mas nas questões discriminatórias nós temos que ter esse cuidado de detalhar muito bem como é que aconteceu a ofensa, para que o juiz não diga que a petição inicial não é perfeita, que está faltando alguma coisa, o que foi bem assim. E quando alguém chegar e fizer piada com a gente, não gosto disso. Não me chame assim, eu tenho nome. O nome é direito da personalidade. E se a pessoa insistir, judiciário em cima deles. Então, meus amigos, um breve contexto dessa lei, que eu gostaria que todos aqui refletissem, porque todos aqui são comprometidos. Na medida que vocês estão aqui, vocês vieram em busca de mais conhecimento. Tem até um entendimento bíblico que diz: meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. E é verdade. Muitas vezes a pessoa não denuncia por quê? Porque ela não sabe como, aonde, com quem. Então, nós sempre dizemos, é na secretaria, é no judiciário, é nas comunidades onde tem as promotoras legais populares, onde tem a Sociedade Amigos de Bairros, onde tem uma ONG, é lá que você reclama. E se você não sabe para quem falar, Ordem dos Advogados do Brasil. Você vai lá na Ordem dos Advogados, olha, aconteceu isso assim, assim, eu preciso de apoio. Se for da competência da Ordem, nós vamos agir. Se não for da competência, nós vamos chamar os nossos parceiros. Dentre eles o Ministério Público, que é sério. Quando você fala Ministério Público, como diz o jargão popular, o pessoal treme na base, que o Ministério Público não é fácil. Então, eu não quero ter problema com o Ministério Público. E o Ministério Público, ele não precisa da autorização de ninguém para entrar com ação e pedir indenização. Ele é o fiscal da lei, ele fiscaliza tudo. Então, quando o Ministério Público entra na questão, está resolvido. Então, espero ter trazido para vocês um pouco de reflexão. E termino dizendo, a verdade brota da terra. Do céu, a justiça baixa o seu olhar. Encontraram-se a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. Obrigado. Agradecemos a doutora Carmen Dora e informamos que os presentes poderão fazer perguntas no final dessa sessão. Então, nós vamos estar com as nossas duas colaboradoras, Fernanda e Carol. Vocês querendo fazer a pergunta, levanta a mão, ela vai até vocês e entrega o papelzinho para vocês redigirem a pergunta a ser feita para um dos palestrantes no final da apresentação, tá bom? Convidamos o Dr. Gil Clarindo, do Conselho de Luta e Combate ao Racismo, para proferir suas palavras. Bom, boa noite, senhoras e senhores. Cumprimentar aqui aos colegas da mesa. Carmen Dora, ouvi-la é sempre bom. Tive a oportunidade de ter sido convidado por ela para fazer parte de um grupo de trabalho na OAB e desenvolver um trabalho durante algum tempo, né, doutora Carmen? E ela nos brilhanta sempre com as suas palavras. Queria agradecer também ao nosso reitor, querido reitor José Vicente, pela oportunidade, ao Robson, a Fernanda, minha amiga Fernanda, que me convidou, a professora Elizabeth. Bom, eu sou Gil Marcos Clarindo dos Santos, eu estou presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo. Esse conselho, para vocês terem uma ideia, ele foi criado em 1984 por um homem branco, mas com sugestões de um homem negro lutador, um ativista, que é o professor Hélio Santos, formado pela USP. E vocês veem, esse conselho está fazendo 39 anos, fará agora em maio. Então, há 39 anos atrás já existia um conselho. Então, as políticas públicas que vocês veem hoje por aí,
é fruto e resultado dos nossos antepassados que lutaram, e hoje nós estamos podendo trazer à tona da nossa sociedade a importância da população negra no desenvolvimento do nosso país. A doutora Carmen, quando diz sobre a Lei 14.187, isso daí é fruto, resultado de uma demanda da sociedade civil. Eu sou o representante da sociedade civil. O nosso conselho, para vocês terem uma ideia, é um conselho com pessoas de trabalho voluntário. Nós somos em 32 conselheiros, somos 22 da sociedade civil e 10 governamentais. Por que isso? Para que haja um equilíbrio entre nós, enquanto sociedade civil. Nós atravessamos a ponte, como a gente diz vulgarmente falando aí, atravessar a ponte e saber quais são as demandas que a nossa sociedade querem, e sobre o problema dos preconceitos que existem nas escolas, nos bairros mais periféricos. Essas demandas chegam para nós, nós abrimos o expediente e mandamos, inclusive, para uma coordenação nossa, que é a CPPNI, que é a Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena do Estado de São Paulo, que agora, com a mudança do governo, eu soube que nós vamos separar. Nós teremos uma coordenação de políticas para a população indígena e uma coordenação de políticas, sobretudo, para a população negra, porque são questões diferentes, né? As demandas da população indígena são demandas diferentes da população negra, até pela capacidade que temos aqui, que somos 56,1% da população. E isso tudo fazendo uma reflexão para vocês, como é que eu fui chegar ao Conselho da Comunidade Negra. Eu fui morador durante muito tempo do bairro da Vila Maria aqui, zona norte de São Paulo. Eu entrei na Universidade de Mogi das Cruzes em 1978. Nós tínhamos lá, era um terceiro vagão. Era uma vida dura, porque eu sempre fui do mundo corporativo, nunca trabalhei. Uma única vez eu fiz um trabalho para a Prefeitura de São Paulo, que eu fui superintendente da Coab, Companhia de Habitação de São Paulo. Foi no momento que o Celso Pita foi prefeito de São Paulo, que eu acho que o maior número de negros conseguiram ocupar cargos de destaque dentro da máquina do município de São Paulo. Alguns trabalharam na Iambi, outros foram para algumas empresas, autarquias, mas foi num momento oportuno. Então, vocês veem que esse conselho ele já vem lutando há muito tempo, através do que? De movimentos das femininas. As mulheres são muito mais unidas, né? Inclusive o conselho, a referência é o conselho feminino que existia. Então, através do MNU, o Movimento Negro Unificado também, movimento muito importante que houve, e nós, enquanto conselho, nós estamos aí para lutar, né, e fazer e vigiar para que as políticas públicas aconteçam. A Lei 14.187 está aí, era uma lei que existe. Quando existir realmente algum problema racial que vocês saibam, tragam isso para nós. O doutor Fernando José da Costa, que foi o último secretário que nós tivemos, a nossa secretaria, o nosso conselho, ele é subordinado diretamente à Secretaria da Justiça e Cidadania do Governo do Estado. Então, porém, nós temos uma interlocução diretamente com eles, não. Então, as demandas da sociedade, vocês mandam um e-mail para nós, a gente corre atrás, abre expediente e vamos apurar os fatos. Hoje, felizmente, com essa questão de que não existe mais a questão da injúria racial. Eu tenho amigos que cresceram comigo, me chamam de negrão até hoje, mas é um negrão no sentido carinhoso, afetuoso, que você sabe que o cara não está com maldade. Mas tem pessoas que são maldosas, dizendo para vocês do problema quem é de comunidades. Então, às vezes você está num ambiente onde você não percebe, é todo mundo igual ali, mas você às vezes percebe uma questão racial quando você acaba competindo profissionalmente. Então, às vezes no ambiente de trabalho, às vezes você está capaz, mas é preterido, aí o outro, porque tem um olho claro, o olho azul, ele é mais bonitinho, se dá bem para o chefe, apresenta muito mais. Hoje está mudando. Nós temos aí o pacto do ISG, que fala do meio ambiente, e também o social, né? Mas o social não é muito visto. Então, as empresas têm, por obrigação hoje em dia, de ter em seus quadros do conselhos dessas empresas, conselho consultivo, um negro,
um GLBT e uma mulher. Então nós estamos hoje abrindo frentes aí de cursos para preparar. Então essa universidade aqui prepara profissionais que estejam preparados e aptos, né, a sentar na cadeira do conselho de uma grande empresa. Mas percebemos que para nós atingirmos essa qualidade de estar lá, sobretudo, eu carrego muito a bandeira da educação. Hoje, a minha formação é economia, consegui estudar por exigência dos meus pais. Meu pai era operário, minha mãe operária, nós morávamos em casa de aluguel, e aqui vendo aquela situação do meu pai e minha mãe, pô, a gente vai morrer e não vamos deixar nada para o menino. Então, aí eu ficando um rapazinho, falei, putz, eu não quero entrar nessa de ter que pagar aluguel, como é que eu vou fazer? Aí meu pai me obrigava, minha mãe me obrigava, vai estudar, nada de rua, e morei durante 30 anos no mesmo lugar. Então, amigos meus, infelizmente, que cresceram comigo, se desviaram, caíram para o crime. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos familiares. Não adianta você ter um discurso muito bom e entre os seus familiares você é aquele causador de problemas. Então, tudo que se dá para nós é através do estudo que a gente consegue avançar, é através do estudo que a gente pode ser homem e encarar qualquer desafio. Ninguém tira o aprendizado que a gente tem. A gente só consegue clarear e para melhorar para nós precisamos de emprego e renda. Para trabalho, a gente tem que estar preparado para desafios. A vida da gente é uma competição desde que a gente nasce. Isso não é questão de falar que é mimimi, não. O mundo competitivo é mundo competitivo. Que a gente reclama do nosso espaço. Você pega aí, só para ilustrar um pouquinho do conselho, eu tive a oportunidade de ir para Angola em 2004, 2005 a trabalho. Aí o Maurício Pestana, da revista Raça, 2009, 2010, ele precisava dar uma palestra numa universidade em Paris. Aí, pô, Gil, vamos para lá que tem um assunto lá para tratar, tal. Pegamos, fomos para lá. Pô, chegando em Paris, nunca imaginava viajar, viagem internacional, mas foi acontecendo na minha vida do ponto de vista profissional, e eu fui encaixando e fui indo. Mas eu vi um momento em Paris que uma coisa que me surpreendeu. Por isso que hoje, vendo a última Copa do Mundo aí, a gente percebeu que o time da França, ele tinha acho que um jogador branco, o restante era tudo negros. E isso eu fui trazer depois de 10 anos, falei, pô, como é que pode? Mas eu vi lá na França, você via lá no Arco do Triunfo, uma série de negros chegando, passando com seu carrão bonitão, bem confortável. Aí eu falava, pô, como é que pode ser um negócio dele? Aí tive a oportunidade também, a trabalho, de ir para os Estados Unidos. Cheguei nos Estados Unidos, vai no aeroporto de Nova York, você vê a presença maciça dos negros. Aí você fala, pô, lá no Brasil nós somos 56,1%, aqui eles são 15%, e a representatividade da população afro-americana, sobretudo do orgulho que eles têm de serem patriotas. Eles são. Além de tudo, eles são. É porque a gente precisa ter um pouquinho de patriotismo também. A gente ficar reclamando do governo isso, governo aquilo. Nós temos que fazer a nossa parte enquanto cidadão. O governo não está aí, não bate na sua porta e fala, você está precisando de alguma coisa. Triste daqueles que precisam mesmo. Então nós, enquanto cidadão, nós precisamos nos capacitar e formar uma cidadania muito melhor, com menos desigualdade. E as empresas hoje, sobretudo, existem muitos serviços terceirizados, e saber a relação, como a doutora Carmen falou, quando uma pessoa negra vem dentro do ambiente de comércio. Nós temos hoje o PROCON racial aqui dentro da universidade, que o Ed está na frente, que é sobre esse tipo de comportamento, e às vezes até comportamento de pessoas negras mesmo, que achando que o outro irmão que está chegando na loja ali, ele vai cometer algum delito ali de pegar alguma coisa. Então, esses serviços vêm sendo muito terceirizados. Nós, enquanto negros, estamos muito mais na área de serviços, e quando tem oportunidade para nós, que saibamos nos comportar como cidadão e ter um olho não diferente para uma pessoa negra, mas saber que poderia ser um dos nossos irmãos, nossos filhos, para que nós tenhamos uma sociedade um pouco mais justa. Eu só quero deixar um recadinho para vocês, no sentido de vocês veem o que anda acontecendo hoje em dia sobre
o protocolo ISG racial. O que diz esse protocolo? Trata-se de um algoritmo. Um algoritmo, do ponto de vista matemático, são cálculos que juntam várias variáveis de uma sociedade para se achar um denominador comum. Então, esse algoritmo, denominado Índice ESG, Equidade Racial, que mede o desequilíbrio racial nas organizações por meio das informações do RAIS. RAIS é o registro, quem trabalha aqui em RH, de funcionários que tem, que cargo, quanto ganha, isso. São instrumentos que temos para fazer. O PEA e o CBO. Além de estimular iniciativas que promovem educação qualificada e aperfeiçoamento profissional para proporcionar melhores oportunidades de trabalho para as populações negras abaixo discriminadas, que são várias aqui. Temos comunidade quilombola, que também, comunidade quilombola, ela está dentro do nosso conselho também. Então, para vocês verem que existe aí, no estado de São Paulo, já há 39 anos, um conselho que luta por uma desigualdade que não seja tão latente assim no nosso país, que temos aí 56% da população. Então, nós, enquanto cidadão, precisamos olhar, sim, e ter um olhar sensível para essa questão, porque a questão da discriminação racial não é só uma questão do negro, é do branco também, para que ele tenha um entendimento e saiba valorizar e reconhecer a contribuição que nós demos para o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado, boa noite a todos. Agradecemos o Dr. Gil Clarindo e convidamos o Dr. Estevão Silva, presidente da ANAM, Associação Nacional da Advocacia Negra, para proferir suas palavras. Boa noite a todos e a todas e a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Cansado já com fome, né? Primeiramente, quero agradecer um magnífico reitor da universidade, Dr. José Vicente. Quero agradecer também o Ed pelo convite, professora aqui também, que está, Inisete, obrigado pelo convite. E essa mesa maravilhosa que está aqui, o Gil, a doutora Carmindora, Robson, o doutor Eduardo. Sabe que falar depois de tanta gente assim, tinha o ex-presidente da OAB, o Durso, que ele falava, quando ele tinha que falar depois de muita gente boa, assim como aconteceu aqui nessa mesa, né? Ele falava assim, o que eu vou fazer aqui agora, eu vou ter que fazer igual o 8º marido da Elizabeth Taylor. Haja criatividade. Ou a gente pode pensar também a 10ª esposa do Fábio Júnior, né? Haja criatividade, ser a 10ª esposa. E falar depois de tanta gente maravilhosa aqui, haja criatividade para mim. Eu tinha, aliás, contar um pouquinho da minha história rapidamente. Eu sou Estevão, sou advogado, estou presidente da ANAM, Associação Nacional da Advocacia Negra. E já estou advogando nessa área de direito racial há 10 anos que eu advogo, há 15 anos, desde 2008, que eu advogo diretamente em questões raciais, processando os racistas aí do Brasil. E nós temos muito racista no Brasil, gente. Os advogados que estão aqui, pode ir para essa área aqui que vocês vão ter trabalho adoidado. Vai ter cliente para vocês, assim, haja gente para processar nesse Brasil. Eu não estou dando conta, digo isso, preciso de ajuda. Então, falar dessa nova lei e falar de questões raciais para mim é muito comum, eu estou muito em casa. Aliás, se vocês me permitem, viu, Ed? Eu vou fazer rapidamente, em 10 minutos, eu vou dar na associação, eu dou um curso que é direito racial, e eu vou falar para vocês rapidamente aqui da nossa segunda aula de direito racial. A nossa primeira aula é a apresentação, falamos sobre advogado, e a segunda aula a gente fala um pouquinho do começo da lei. E aqui nós estamos aqui comemorando essa nova lei, e a minha pergunta para vocês é, mudou de onde para onde? O que mudou? Houve equiparação, mas e aí? Tem muita gente que não sabe, não sei se vocês sabem. E aqui eu quero fazer essa introdução contando mais ou menos o que mudou. A lei que pune os crimes raciais, eu não vou poder me adentrar nos detalhes, mas eu vou fazer aqui um panorama histórico aqui. A lei de crimes raciais, a primeira lei que ocorreu no Brasil, assim, é a Lei CAO, de 1951, e de lá para cá essa lei vem se atualizando.
a lei CAOC, a lei que está na Constituição, ela vem se atualizando. Em 88, nós temos agora a figura da prática do crime racial na Constituição Federal, e ótimo. Só que o que acontece, gente? Nesses de 51 para cá, tenho já quase uns 80 anos, né? Eu sou de direito, gente, não sei fazer conta. De 51 até hoje, não sei quanto tempo tem, mas tem pelo menos uns 80 anos. Olha, sem exagero mesmo, no Brasil, nós não temos nem 10 pessoas que foram presas pelo crime de racismo. E uma lei que já tem 80 anos, pelo menos. Nós não temos nem 10 pessoas. E o que aconteceu? O movimento negro percebendo isso, e aqui eu tenho certeza que o Dr. Gil fez parte disso, o movimento negro pressionando o governo, e ali com o senador Paulo Paim, falou, olha, não está funcionando essa lei. Nós precisamos criar alguma figura, mudar alguma coisa. E ali o movimento negro, junto com o senador Paulo Paim, eles criaram a figura da injúria racial. Por quê? Pela prática do racismo, que é discriminar alguém, obstar alguém, depois eu vou falar um pouquinho disso, ninguém tinha sido preso até então. Me lembro, a 2018, que eu estava aqui no Ministério Público, aliás, no Tribunal de Justiça, conversando com ele, que nós queríamos uma mudança do juiz, e o presidente da magistratura estadual falou, olha, mas, doutor, não tem aqui 12 processos de racismo? Isso aqui é 2018, ele falou, do Brasil inteiro. Ou seja, como estou falando, nesses quase 80 anos de lei, nós não tínhamos uma pessoa presa, uma pessoa que não tinha nada. Tinha, acho que só o primeiro caso e depois nunca mais. A lei ficou em desuso. Em 2012, o que aconteceu? O movimento negro, que era com certeza a figura do Gil, junto, senador Paulo Paim, fizeram essa pressão e essa mudança na lei. E ali criaram a figura da injúria. A injúria, o que acontece? É injuriar, é ofender alguém, é um crime um pouquinho mais tranquilo. A pena também é mais leve, a figura da injúria. A figura da injúria que estava no Código Penal, a pena é de 1 ano a 3 anos. Ali na figura da injúria, ali nós já podemos ter pelo menos umas 50 pessoas processadas e tudo mais por injúria racial. Por racismo, quase zero por racismo. E ali, mais uma vez, o movimento negro falou, pô, Paulo Paim, você tentou nos ajudar, mas aí ninguém está preso, tem um monte de gente processada, mas não está dando em nada. Mais uma vez o movimento negro tentando, fazendo todas as acrobacias possíveis para tentar mudar essa lei. E somente agora, primeiro, dia 13 de janeiro, que foi sancionada essa nova lei. Então, assim, essa é a grande figura e a grande importância. E ali, sem querer me adentrar, porque a doutora Carmen já deu uma aula maravilhosa aqui, mas o que acontece? Aí tem o professor Guimarães, que ele ensina sobre o crime de racismo. O que é o crime de racismo, né? E qual que é a grande diferença do racismo e da injúria? Entende-se que é racismo quando você ofende uma coletividade. Então, quando eu falo, olha, essa plateia aqui, ó, só tem todos pretos aqui, ó, são todos pretos vagabundos, a plateia. Agora, quando eu falo, a Joaninha aqui, o Roberto, quando eu individualizo, aí eu estou cometendo um crime de injúria. Quando eu coloco no coletivo, é racismo. Quando eu individualizo, é injúria. Mas tem outro ponto interessante na questão da figura do racismo e da injúria, que é, a figura do racismo é um crime de segregação. Se nós lemos aqui a Lei 7.616 de 89, ela está obstar a entrada, não permitir a entrada em restaurante, ela está sempre falando de segregação. Via de regra, nós não temos segregação no Brasil. Via de regra. Nós até temos alguns casos isolados, mas via de regra nós não temos segregação no Brasil. E ali é interessante que, há um tempo atrás, vocês vão lembrar, o vice-presidente Mourão, uma das falas dele, falou, não, mas nós não temos racismo no Brasil. E aí ele usou o caso dos Estados Unidos. Aqui brancos e negros sentam no mesmo banco e tudo mais. A segregação que dos Estados Unidos, mas também da África do Sul, realmente nós não temos no Brasil. Esse tipo de figura nós não temos no Brasil. Mas o racismo, sim, nós temos no Brasil. Então, se nós pensarmos que ele está falando do racismo de segregação, nós não temos. Mas a gente vai pensar em injúria racial, nós temos. Então, essa mudança foi importante porque, mesmo nós tendo a segregação do racismo e nós temos a injúria do outro lado, ele equiparou as duas leis. Agora, tanto o racismo quanto a injúria tem penas de 2 a 5 anos, com uma remota, difícil, gente, ainda assim vai ser muito difícil alguém ficar preso. Quase impossível alguém ficar preso, vamos ser sinceros. Quase difícil alguém ficar preso pelo crime de racismo. Mas nós já temos uma remota possibilidade de alguém ficar preso. Por quê? Só ficam presos no Brasil penas acima de 4 anos. E a pena do racismo ou da injúria é de 2 a 5 anos. Né? Então, tem ali, só tem que ser reincidente e tudo mais. Mas, então, assim, é importante a gente fazer essa... E o meu tempo já acabou, que eu já senti aqui. É importante a gente fazer essa distinção, por quê? Foi uma equiparação.
continua existindo a figura do racismo, continua existindo a figura da injúria racial. Ainda com penas, não com penas diferentes, mas ainda com estratégias para chegar até esses crimes totalmente diferentes. Então, dá para a gente falar agora, é tudo racismo. Não, não é tudo racismo. Pode ser injúria. E é diferente, é injúria do racismo. Eu espero que eu tenha sido objetivo, claro, aqui. Obrigado pela oportunidade de falar e expor um pouquinho esse tema que eu trabalho já há 15 anos e que eu amo tanto falar, e podia falar com vocês a noite inteira, mas o tempo acabou. Muito obrigado a todos e todas. Agradecemos o doutor Estevão e convidamos o doutor Ed Matos, coordenador do PROCON Racial da Universidade Zumbi dos Palmares. Boa noite a todos, a todas. Uma honra estar aqui com vocês. Como o professor Robson falou, eu me formei aqui em 2014, fiz Direito, fui advogar no ramo empresarial. E no ramo empresarial fiquei por 7 anos, mexendo com contratos, planilhas, recuperação judicial de empresas, falências. E há 8 meses recebi o convite, eu falo nem o convite, né, a convocação do reitor Zé Vicente para coordenar o PROCON Racial e o Acolhe.Black, que são ferramentas de combate ao racismo. Eu não sei se vocês conhecem ou não, mas eu vou falar aqui um pouquinho para vocês. Os colegas brilhantemente falaram da parte da legislação, o que é o crime de racismo, e aí nós precisamos saber a quem socorrer. O PROCON Racial, ele nasce de mais uma ideia brilhante do reitor Zé Vicente e também do professor Fernando Capês, professor aqui da universidade. E eles, numa conversa ali, eu sempre falo, né, num diálogo sempre podem surgir boas ideias, bons negócios. Então, dialoguem, conversem, que é importante. E aí nasce, o que a gente pode fazer, né, na Fundação PROCON, um órgão que todo mundo conhece, mais de 40 anos no estado de São Paulo. Vamos fazer um recorte na questão racial. Hoje você entra no site da Fundação PROCON e aí você vê a aba lá, PROCON Racial, faça a sua denúncia. É um grande avanço para a comunidade negra termos esse espaço no órgão do estado de São Paulo. Então, se você foi vítima de qualquer tipo de racismo no ambiente de consumo, faça a sua denúncia ali, proconracial.org.br. Existe também o Acolhe.Black, que aí sim é uma plataforma, eu reputo, mais consistente, porque o PROCON ele faz um trabalho administrativo. O Acolhe.Black ele é formado por advogados, assistentes sociais e psicólogos. Então, se você é vítima de racismo em qualquer ambiente, aqui qualquer ambiente, no PROCON Racial, relação de consumo. No Acolhe.Black, se você sofreu racismo no ambiente de trabalho, na rua, qualquer situação, acesse acolhe.black.com.br. Ali você vai ser prontamente atendido por um assistente social, você vai contar o teu caso, é gratuito, um atendimento rápido, fácil. Anotem aí, por gentileza, em acolhe.black.com.br. Marquem esse nome. O assistente social vai fazer o primeiro atendimento, vai escutar a tua história, uma escuta sem pressa, obviamente que humanizada, por profissionais pretos. O Acolhe.Black é composto por profissionais exclusivamente pretos, obviamente que sensíveis ao tema, e isso é importante para nós. Atendimento totalmente sigiloso. Feito esse atendimento pelo assistente social, ele remete ali ao psicólogo. O psicólogo também vai te dar o atendimento totalmente gratuito. E se for o caso, se haver necessidade, teremos atendimento jurídico também para ajuizar a demanda cabível ao caso. Então, assim, estar aqui com vocês, eu imagino, todo mundo aqui deve trabalhar, ou tem algum filho de papai aqui na Zumbi já, o negócio mudou aqui. Que pelo menos lá embaixo na Chile, agora tem mesa de bilhar, tem de tudo. Na minha época não tinha nada disso, o negócio aqui era tenso, viu? Para vocês terem uma ideia, a nossa cantina era no trailer aqui na entrada do clube. Então o negócio evoluiu, a casa está bonita, vocês devem tomar posse desse espaço, vocês devem participar das palestras, fazerem contatos, o famoso networking, saiam trocando informações entre vocês. Hoje eu tenho 2 sócios na minha advocacia. Um deles se formou aqui.
E é isso, gente. Eu estou à disposição, vamos abrir para perguntas, vamos dialogar. Eu gosto de conversar. Esse negócio de palestra também não é muito comigo. O Robson sabe disso. Gosto de dialogar e escutar vocês. Um abraço, obrigado pela atenção. Agradecemos ao Dr. Ed Matos e aproveitamos para agradecer a presença do professor Álvaro dos Santos, do Coletivo Educadores, Polos Zona Norte e Clã da Negritude. Convidamos o Dr. Otávio Dias, coordenador do Núcleo de Transparência e Gestão da Informação, para proferir suas palavras. Boa noite a todos, todas, todes. Eu agradeço muito pelo convite, é uma grande honra estar essa noite aqui. É uma universidade, tem um projeto maravilhoso que eu há muito tempo admiro. Agradeço a universidade em nome do professor Robson, professora Elisete. Eu preparei uma fala olhando para aspectos diferentes da lei, menos de legalismo e mais sobre a política por trás do processo até chegar nessa lei. Vou falar um pouco sobre a tramitação do projeto, falar um pouco sobre um colegiado que teve... Obrigado. Sobre um colegiado que teve influência no conteúdo do projeto, que tem os grandes méritos do projeto estão no conteúdo que foi aprovado, e refletir um pouco sobre ideologia e partidos políticos nessa luta. Hoje é um dia de luta. Ontem foi, dia 21. Não é um dia que a gente felicita o outro, parabeniza o outro, como é no dia 8, Dia Internacional também da luta das mulheres. São dias que remetem a tragédias, a grandes covardias, e são dias que incitam a gente a refletir, na reflexão a ação e a reflexão para a ação. Então, vamos falar um pouquinho vamos refletir um pouquinho sobre essa tramitação. Esse projeto, ele tem, desde 2015, nasceu do projeto 1749 de 2015, de autoria da deputada Tia Heron. Eu vou fazer uma sopa de letrinhas, eu quero mostrar como isso aqui passou pela mão de vários. A gente pensa, e aí uma coisa também vale antecipar. A gente pode comemorar, sim, o fato da gente não ter mais um governo que tinha um presidente que negava o racismo, que negava a própria escravidão, que falava que o português não pisou na África, palavras dele, presidente da República que tinha secretários supremacistas que faziam em eventos oficiais imagens supremacistas, que advogam que o negro ele é intelectualmente, moralmente e esteticamente inferior, e a ponto de não merecer direitos iguais, a ponto de poder sofrer arbitrariedades. Era um governo de uma direita extrema, e agora a gente está vendo um outro bloco mais situado à esquerda entrando no poder, que historicamente tem mais relação com a igualdade, desde das teorias do Norberto Bobbio, a esquerda mais no campo da igualdade, da busca por justiça social. Em tese, a gente tende a associar sempre mais à esquerda essa luta por igualdade. Mas aí na tramitação quero mostrar um pouco, iluminar um pouco o outro lado. Bom, a Tia Heron é do PRB, Partido Republicano do Brasil, que virou Republicanos. Ela, com o
o deputado Bebeto, do PSB, um partido mais à esquerda da Bahia. Eles bolaram o primeiro projeto lá em 2015. Vou falar rapidinho, só algumas pessoas que foram pensando. Esse projeto era muito simples, era muito pouco ambicioso, e ele foi tramitando devagar. Em 2015, um deputado conhecido por nós, até do campo do consumidor, Celso Russomano, ele era líder do bloco enorme do Centrão Hardcore, que tinha PRB, PTN, PMN, PRP, PSDC, PTC, PSL e PT do B. O PSL ainda não era nem do ex-presidente. Ele pediu urgência no procedimento no processo legislativo. Foi aprovado no começo de 2016. Foram apensados novos projetos. O deputado Assis Melo, do PCdoB, Partido de Esquerda do Rio Grande do Sul, em 2017. 2018, a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, pensou um novo projeto de injúria racial praticada na internet. O deputado Alexandre Frota, do PSDB, ele já tinha saído do PSL, já tinha brigado, ele apensou um outro projeto, esse de 2015. E, em 2021, ele teve uma transformação maior, esse projeto, quando assumiu principalmente o relator Antônio Brito, então do PSD da Bahia. O PSD é o partido do Kassab, de dado. Tiveram pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça. Teve uma sessão deliberativa extraordinária em 2021. E a grande mudança veio com um deliberativo que veio do Senado, de autoria do senador já citado aqui, Paulo Paim. Aliás, entre aspas, o Paulo Paim ele tinha criado em 2005 um outro projeto para avançar no racismo que tinha andado, mas não tinha avançado direito. Ele era muito tímido. Esse projeto, o substitutivo que veio do Senado, ele veio muito incrementado, com muitos conteúdos, e eu já vou chegar no segundo ponto. Esse projeto ele veio praticamente com a redação final, e foi o que veio a ser aprovado agora em janeiro. Ou seja, isso em boa parte andou durante um governo que tem muitas referências racistas, inclusive supremacistas. A maior parte do trâmite andou durante esse governo, e muitos personagens ligados à direita ajudaram nesse processo. A grande novidade no conteúdo veio da contribuição do Paulo Paim, que veio de uma comissão de juristas negros criada em 2020, a partir da Câmara dos Deputados, e em 17/12/2020, ela teve 3 prorrogações. Ela foi criada ainda no final, nos territórios do mandato do Rodrigo Maia. Depois teve 3 prorrogações da lavra do Arthur Lira, muito ligado ao ex-presidente. Essa comissão foi criada pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. E entre as figuras tem o reitor dessa universidade, professor José Vicente. Tem várias figuras da academia, principalmente do direito constitucional, direito criminal, várias figuras do Ministério Público, Defensoria e Judiciário, desembargador, ministro nessa comissão, todos negros dedicados ao estudo, à análise e à militância também antirracista. Eles produziram, e aí eu vou recomendar, é uma das recomendações, um relatório final de mais de 600 páginas, que é um verdadeiro tratado antirracista, com vários temas que vocês podem entrar facilmente, vocês vão achar. Pela reconstrução do Estado brasileiro, direitos sociais, racismo no direito público, racismo institucional no direito privado, e o último, que é o maior e talvez mais importante,
segurança pública, sistema de justiça criminal e combate ao racismo. E um trecho grande desse relatório, ele apareceu na justificativa da lei quando teve o debate na Comissão de Minorias na Câmara, remetendo o Paulo Paim, ele puxou daqui o conteúdo que trouxe os grandes avanços no conteúdo dessa lei aprovada agora, que é o reconhecimento do racismo, por exemplo, do racismo recreativo, racismo religioso, racismo em esportes e a assessoria de advogados para as vítimas. Tem alguns conceitos que estão, por exemplo, no livro do ministro, isso é uma coisa para comemorar também, a gente tem o ministro dos Direitos Humanos, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco e Silvio Luiz. Então, e aí, para fechar, assim, dizer o quanto que a gente tem preconceito, às vezes, com o espectro político da direita, e só que o quanto essas pessoas que fui citando, várias ligadas à direita, acabaram passando por elas esferas de decisão que ajudaram a ir para frente um projeto. Então, na luta, nessa esfera política, no tabuleiro político mais institucional, a gente tem que aprender a dialogar, olhar para as pessoas estrategicamente, no sentido de aprovar pautas e ver a entrada que tem para algumas pessoas. Nem todos são supremacistas na direita, há racistas na esquerda também, é bom que se fale também. E além disso, a luta, a gente pensar no dia de luta, a gente tem esse tabuleiro que está distante da gente, mas a gente tem um tabuleiro mais próximo, autores que falam que é o tabuleiro das ruas, o tabuleiro mais próximo dos movimentos sociais, das organizações da sociedade civil, é um que a gente pode se engajar, pensando na gente, entrar nessa luta antirracista. E tem um tabuleiro até mais individualista das nossas relações mais próximas, no trabalho, na escola, na religião, na nossa religião, que também há formas e estratégias da gente colocar isso na nossa vida. A maioria das pessoas só fica nessa esfera mais individualista e tem muito preconceito das outras duas esferas, da esfera institucional mais longe e da esfera dos movimentos sociais e organizações da sociedade civil. Mas mesmo nessa esfera, a gente tem responsabilidades, a gente pode mudar as pessoas que estão ao nosso redor, mudar, questionar, trazer reflexão, a gente pode e deve. Então, eu agradeço muito e fico por aqui, né? Agradecemos o doutor Otávio Dias e convidamos o professor Robson Ferreira para as considerações finais. As considerações finais. Temos perguntas, Carol? Olha só. Os nossos alunos. Está valendo 1 ponto na média para cada um. Quem fizer uma pergunta. Olha lá, falou 1 ponto na média, pronto. Pois não, Rai. Escreve, por favor. Não, escreve. Não? Sou tímido, professor. Bom, boa noite a todos e todas. Queria cumprimentar a mesa em nome do professor Robson. Eu queria fazer uma pergunta para a mesa e quem se sentir à vontade gostaria que respondesse. Mas antes eu queria trazer um contexto até para formular a pergunta melhor. Alguns meses atrás nós tivemos uma pessoa, um ser humano, assim, se dá para se dizer, que dizia que a mulher ela não deveria ganhar igual o homem porque ela engravida, né? Talvez ele não sabia que é a natureza da mulher. Também disse que
é até difícil falar, né? A gente tem irmã, a gente tem mãe, né? Que a mulher era um produto de uma relação sexual onde o homem, ele dava uma fraquejada, enfim, nascia as mulheres. E também ele disse que o negro pesava em arroba, né? Então, a minha primeira pergunta é para vocês: isso é crime? Isso é discriminação, preconceito? Esse tipo de argumento, pessoal, infelizmente, ele vem alimentando o tom de um sistema racista, desculpa falar, professor, mas vagabundo, que isso acaba, pessoal, desembocando nas periferias, e as pessoas negras e mais pobres, mais vulneráveis, acabam sofrendo com isso. No seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de escola, e dentro principalmente da sociedade, e muitas vezes pelas pessoas brancas. Mas não é, pessoal, uma regra. A gente tem muitas pessoas brancas que entendem o que está acontecendo com a nossa raça negra e que muitas vezes acaba valorizando a nossa luta, né? Eu também queria aqui aproveitar e tentar passar para vocês um pouquinho do que é bolsa, né? Ultimamente a gente tem visto muito nas redes sociais, e também eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês: como vocês lidam com a questão das mídias digitais? Porque hoje não existe crime. Professor, estou ocupando aqui muito espaço. Poxa, professor. O pobre que usa a bolsa para comprar comida é pecado. Agora, o rico que usa subsídio federal para comprar jatinho, avião, não é crime. Isso é bonito. Então, eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês poderiam fazer em relação às mídias digitais para que esse tipo de informação errônea não aconteça, principalmente aí sempre aí desembocando nas periferias, na população mais negra, na população aí normalmente mais fragilizada. Obrigado e desculpa, professor, pelo tempo. Então, nós passamos a pergunta à mesa, e quem se sentir à vontade de vir responder tem 1 minuto para a resposta, por favor. Bom, primeiro, essa questão de que negro é medido em arroba, quando a autoridade disse isso, eu era presidente da Igualdade Racial da OAB São Paulo, e eu rebati de imediato. Foi matéria do Jornal Nacional. Ou seja, o Brasil todo mundo ficou sabendo que aquela fala era discriminatória, era racista e não podia acontecer. Ninguém contradisse o que eu falei. Com relação às mulheres, mulher não é objeto. A autoridade que disse isso também é uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa insensível, racista, discriminatória. Porque alguém que defende tortura e coisas parecidas, que incentiva a discriminação religiosa, a discriminação racial, apoia a violência contra a mulher, não pode ser uma pessoa normal. Agora, só não dá para entender como tem seguidores que acham legal isso. Esses seguidores são iguais. E aí o que acontece? Nós que estamos aqui temos que desfazer tudo isso. Por isso que eu falei, nós somos a resistência positiva em movimento. Essa frase é minha. Por que em movimento? Porque nós estamos sempre procurando nos esclarecer para entender melhor e para ter argumentos para rebater. A questão do racismo, quando dizem que não existe, deixa eu extrapolar um pouquinho. Vou contar uma situação fática para vocês. Eu, advogada, vou lá no Banco do Brasil, agência Antônio Agu, para falar para a gerência: eu quero que transfira o dinheiro do meu cliente direto para a conta dele e não para a minha. E eu cheguei lá, a porta travou. O segurança, a porta travou. Falei: estou vendo, chama o gerente, por favor. Ele virou as costas e continuou conversando. Falei: moço, você não ouviu o que eu disse? Chama o gerente, por favor. Aí ele foi com muita má vontade e a gerente veio assim: aqui a senhora não entra. Aqui a senhora não entra porque eu estou pensando na segurança do banco. Mas eu sou advogada. E olha meu documento. Não quero saber quem é a senhora. Esse documento para mim não diz nada. Aqui a senhora não vai entrar. Eu disse: vou. Nem que seja com a polícia que eu vou chamar. Agora, tinha pessoas passando com um pacote, com um guarda-chuva, com tudo. E a porta travou só para mim. Liguei para o PROCON e falei: PROCON, sou advogada e estou sendo impedida de cumprir uma ordem judicial, preciso de apoio. Porque quando você chamar o Copom, você não fica contando muita história muito longa, não, senão eles não vêm. Seja objetivo.
e disse, não demore muito. 10 minutos, viatura na porta, o banco cheio porque era hora de almoço, policial fazendo a escolta da viatura, o outro entra comigo, todo mundo me olhando, o que vocês acham que ele estava pensando? Ele estava pensando que o policial era meu segurança? Não. Provavelmente não. Todos estavam pensando, o que será que ela fez, de onde que ela veio, né? O que ela pegou, porque é isso que as pessoas pensam. E aí o gerente começou a gritar comigo, eu falei para ela, baixa o seu tom de voz. Primeiro que eu sou mais velha que você. Segundo, o tempo que eu tenho de banco, tenho certeza que você não tem de funcionária. E hoje eu estou descobrindo o que é ser cliente estilo do Banco do Brasil. Não sabia que era assim. Aí ela baixou o tom de voz, fez o que eu queria, saí de lá, fui para a delegacia de polícia, fez o boletim de ocorrência, entrei na justiça e a defesa do banco. Estamos pensando na segurança do banco. O que vocês acham que significa essa frase? Ela estava dizendo que eu ia assaltar o banco. Agora o assaltante chega lá, uma mulher loura, toda bonita, toda produzida, né, com um monte de armas escondidas embaixo da saia, tudo bem. Bom, o banco foi condenado em primeira instância, recorreu com o mesmo argumento e perdeu. Eu recebi a indenização, mas como eu disse para vocês, os juízes não dão indenizações muito altas, e isso acaba incentivando. Mas eu vi no site do Tribunal do Trabalho, acho que já está lá, que o mesmo Banco do Brasil foi condenado em 8 milhões de reais, porque não proibiu condutas de assédio moral no ambiente de trabalho. 8 milhões. Então, as indenizações têm que ser altas. Espero ter respondido. Com relação à última questão que ele falou, da questão do pobre receber o auxílio que não dá para nada e o rico, isso é uma questão de moral, uma questão de ética, e nós temos que pensar nos parlamentares que nós colocamos nos postos, né? Porque isso não deveria acontecer, mas há uma diferença muito grande, e nos últimos 4 anos, principalmente, isso ficou muito acentuado. Então, quem é pobre, cada vez mais pobre, quem é rico, cada vez mais rico, e a corrupção correndo solto. É uma questão de moral e de ética, que todos nós temos o direito de incentivar a moral e a ética em todos os lugares onde nós estivermos, a gente ficar falando. Aquele ditado que a gente aprende desde criança, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, se todos nós começarmos a falar o momento todo, está lá na internet, fala isso. Está no rádio, fala isso. Está num evento, fala. Está junto com autoridades, com parlamentares, fala. Eu vou dizer que você é chato, e daí? Não, eu estou usando meu direito de expressão. Quando alguém falar que você está fora do contexto, estou usando o direito de expressão, é constitucional. Bom, não sei se respondi tudo, mas eu queria ter feito esse registro. Realmente é inspirador, né? Ver a doutora Carmen, e com certeza, né, muitos de nós estamos aqui, já passamos por situações dessa natureza, e a nossa luta é para que isso não aconteça mais conosco e nem com os nossos, né? Tem uma pergunta, cadê? Fábio Júnior, aluno do curso de Direito. Pode levantar, Fábio, meu aluno. Ele está perguntando assim: nos casos de relações de consumo, com a nova lei, existem consequências diferentes para as empresas? Ou seja, o que muda na responsabilidade das empresas diante dos atos racistas ou de injúria de seus colaboradores? Eu vou dirigir essa pergunta para o meu querido doutor Ed Matos, né? Para que ele venha responder, está ligado ao PROCON racial e as relações de consumo e iniciativa privada. Fica à vontade. Breve, né? Então, na verdade, sim, houve uma mudança, né? Você falou das responsabilidades. O que acontece? Quando se tem um crime dentro do ambiente de consumo, não é simplesmente o segurança que responde, mas a instituição responde, né? E na questão consumerista, é a responsabilidade objetiva. Ele responde dependente de ter culpa. Ele não quis, por exemplo, o dono do estabelecimento não quis que aquele fato ocorresse lá dentro, mas ocorreu, ele responde e vai ser condenado nessa medida. E na questão do consumo, a indenização na esfera civil, né? É pecúnia, é dinheiro.
e na esfera criminal, em outras searas, sim, houve a mudança. Como os colegas falaram, a pena ficou maior, né? De 2 a 5 anos, que era de 1 a 3 anos. Tá bom? Muito bom, né? Nós temos mais algumas perguntas. Olha, só até por conta do adiantado horário, nós vamos receber vamos passar para os nossos palestrantes mais 2 perguntinhas, tá? E os demais que quiserem fazer, podem fazer as perguntas, formularem, tá? E aí a gente responde depois na sequência, ao término do evento. Bruno, cadê o Bruno? É Bruno ou Bruna? Desculpa, Bruno, né? Bruno, desculpa, Bruno. O Bruno é aluno do nosso curso de Segurança da Informação. Então ele diz assim: como disseram na bancada, outros países com quantidades menores de população negra têm condições melhores que aqui no Brasil. Por quê? Doutor Gil, por favor. Bom, Bruno. Pergunta pertinente. Então, Bruno, é uma questão de um governo, né? Se falando de Estados Unidos, que lá somos em 15% da população, então você vê a representatividade deles dos meios de comunicações, né? No meio empresarial, você vê negros lá, donos de companhia aérea, banqueiros, né? Você vê donos de emissoras de televisão, né? Então, isso tudo se dá porque tiveram os direitos civis. Então, a construção de um país se dá muito pela formação familiar. Então, quando teve a questão, o Brasil foi o último país a libertar os escravos. Então, largaram aí no dia 14, o que vamos fazer? Vieram os europeus, ocuparam os nossos espaços. Só que nos Estados Unidos, eles preservaram as famílias. Então, você, vendo filmes anteriores, qualquer filme que você pega, você vê os negros geralmente numa igreja, o culto evangélico deles, as famílias unidas. Aqui no Brasil não, então vem compra o irmão, se uma família de 5, vem compra um, você dissolve a família. Você crescer, enfrentar esse mundo, desafios, sem uma estrutura familiar, é muito difícil, entendeu? Então, a grandiosidade que se dá é a mesma coisa como na França. Então você fala assim, na França por que tem? Porque as colônias francesas lá, elas deram o princípio da educação. Então você vê, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, você tem uma formação educacional muito forte. Então muitos brasileiros que aqui, às vezes até você conhece, vão morar nos Estados Unidos, o filho estuda em colégio do Estado, né? Por quê? Porque eles valorizam a educação. Quando você valoriza a educação, é um direito que ninguém vai tirar de você. Então você estuda, se prepara e avante. Então você vê, e lá é um país capitalista que é negócio de consumo, ela te dá uma capacidade de você estar consumindo, então a economia gira, a economia roda. É lógico que agora nós estamos atravessando um processo de crise mundial, né? Então todo mundo com o problema da pandemia, muitos países aí que você não via inflação, né? Falando do ponto de vista macroeconômico, como Estados Unidos, Alemanha, os países fortes, todos eles com dificuldades. Então, nós somos um país ainda emergente, né? Sobretudo que não temos uma educação adequada, nem governo de direita, nem governo de esquerda tiveram sensibilidade com as nossas questões raciais. Tanto é que como é que você pode formar uma família deixando que a pessoa more em lugares inóspitos, né? Diríamos assim, na beira de um rio, na beira de um córrego. Aí, quando acontecem essas crises de enchente e essas tragédias, quais são as famílias mais fragilizadas? São as nossas. Então, tudo passa pela educação. E um governo sério que vê realmente que a política de ação afirmativa ela tem que acontecer no seu nascedouro. Eu falo até sobre a questão da equidade racial. Eu digo até que talvez não precisássemos de cotas na universidade se nós tivéssemos
uma educação igualitária na sua formação no curso fundamental. Eu tenho um filho que trabalha no Colégio Porto Seguro, é um colégio alemão. Se percebe, a mensalidade no pré-escola deles lá é coisa de 5, 6 mil reais. Aí isso dá uma discrepância até no preparo de negros. É lógico que tem negros que prestam concurso público, aí você está formando uma casta de uma elite, porque os melhores preparados chegam na frente. Quando você mexe na base educacional, aí a competição fica igual. Então tudo se passa pela, não sei se deu para você entender, mas passa por aí. Bom. Perguntas, mas considerando o avançado da hora, nós vamos fazer assim. Essa programação, assim como a de ontem, vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Então, a mesma coisa a gente vai fazer com as demais perguntas. Então, a gente vai ter um vídeo com a programação de hoje e depois um vídeo com as perguntas, tá bom? Brincadeira, né? Que a gente trabalha, né? Vocês estão vendo? Levanta, senta, levanta, né? Toda hora, daqui a pouco tem aula, viu? Esse povo aí todo era direito, segundo semestre. Vamos para a aula daqui a pouco, não é? Muito bom. Bom, eu acho que hoje nós tivemos aqui uma aula, um momento de reflexão sobre o nosso papel na sociedade. Nós falamos da discriminação racial, óbvio, mas precisamos lembrar também que outros grupos vulneráveis também sofrem discriminações de toda sorte. Eu acho que o papel nosso, da nossa instituição, e o papel individual, é fazer esse enfrentamento, não é? Pensar como eu posso contribuir para a diminuição, né, Gil, como você disse, das desigualdades sociais. Como é que eu posso contribuir no meu local de trabalho, na minha universidade, na minha família? Eu acho que essa luta, como já foi dito aqui, é uma luta de negros, mas também é uma luta dos nossos aliados, não é? Dos não negros também. E eu acho que quando a gente pensar dessa forma, a gente vai conseguir avançar para a eliminação do racismo no Brasil e aí, lógico, expandir para a América Latina e contaminar o mundo nesse sentido. Chega, basta de racismo, nós não aguentamos mais e eu acho que chegou o momento realmente da gente expandir e seguir em frente. E lógico, seguir em frente também é levar a nossa população negra para outras frentes, como já foi dito aqui pelo professor Otávio com bastante propriedade, no sentido de estarmos em outros lugares, acompanharmos o parlamento, as decisões, os posicionamentos. E nós, aqui da Universidade Zumbi dos Palmares, lançamos na manhã de ontem um abaixo-assinado por uma mulher negra na Suprema Corte brasileira, ou seja, uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal, que seria um marco histórico, não é? Para a nossa sociedade. Seria uma demonstração, mais uma demonstração de combate ao racismo, ao preconceito, e aqui digo o preconceito não só racial, mas também de gênero. Então, nós vamos passar, eu vou pedir para que vocês, por gentileza, assinem, vai estar aqui, e aí a gente já tira as fotos e vamos celebrar essa nossa estada na nossa universidade. Então, só agradecer a todos, por favor, vamos começar pela mesa diretora, assinando o nosso abaixo-assinado. Estaremos também lançando, provavelmente nos próximos dias, né, Enisete, um abaixo-assinado eletrônico na nossa página na internet, www.universidadezumbidespalmares.edu.br. Então acompanhe-nos. Os nossos amigos, né, que nos acompanham pela TV Zumbi, acompanhem pelo site, assinatura eletrônica. A ideia é que a gente recolha aí mais de 30 mil assinaturas e vamos encaminhar em mãos ao presidente do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do nosso magnífico reitor, Dr. José Vicente.
E com essas considerações, quero aqui dar por encerrado os trabalhos da noite de hoje e quero pedir uma salva de palmas para todos. Vamos lá? Para todos nós. Muito bom. Obrigado. Como estamos em muitos, a gente vai deixar o livro com o professor e aí a gente vai pedir para que passe na sala de aula, para os alunos, para que eles possam retornar à sala de aula. Uma boa noite a todos.